Galerinha, o negócio é o seguinte então, ó. Mesmo que não tenham material, não fiquem estressados aí. É light essa finalização do volume D da Física 10. É bem light. Tenho poucas coisas para te contar aqui. Talvez até algumas já tenham sido discutidas, a gente nem lembra porque passamos conectando uma matéria com a outra. O que a gente sabe de acústica? A acústica estuda som. O que é som? Onda mecânica, longitudinal, audível. Audível por quê? Por ser humano. Porque tem coisa que tem bicho que escuta, a gente não escuta. Então seria um som para aquele bicho, para a gente não é. Certo? Entre 20 e 20 mil Hz, abaixo disso infrassom, acima de 20 mil, ultrassom, as aplicações são várias, principalmente de ultrassom, né? Essa de 20 e 20 mil é para qualquer espécie? Não. Cada espécie, um morcego, por exemplo, ele chega a trabalhar com 100 mil Hz. Certo? Aqueles barulhinhos que eles jogam, né? O que é aquele barulhinho? Ele dá o gritinho dele, o barulhinho dele bater nas coisas e voltar por linha. Ele capta as diferenças de tempo entre um barulho voltar e outro, ele consegue fazer um mapa do que tem perto dele. Certo? Então ele não enxerga a luz, na verdade. O morcego ele consegue desviar das árvores e pegar a presa dele gritando em cima da presa. Aí reflete o som, ele vai lá, descobre onde é que o bichinho está, um sonar. Ele tem um sonarzinho. Ou seja, o processo de enxergar dele é através de som, não é através de onda eletromagnética que nem o nosso. Beleza? Por isso que se tu tiver um monte de morcego, pegar o bambu, começar a sacudir para um lado e para o outro, ele emitiu a onda sonora, o bambu estava lá quando bateu e voltou. Ele, o bambu está lá, vou passar por aqui, só que o bambu está voltando, buf, bate no morceguinho. Cansei de matar morcego assim. Sabe que era muito, entendeu? Era muito, lá em casa era demais. Certo? Mas, e o pior, cara, eu tava vendo esses programinhas que eu quase não gosto, das TV aí de ciência, né? Eu tava vendo um programa, tem uma cigarra doida lá, que aquele tipo de morcego gosta de comer essa cigarra maluca, só que ela sabe, entre aspas, né, que ele usa o som para poder pegar ela. Aí ela vai lá, ela tem um alto-falantezinho poderoso lá, e ela vai lá e ela emite uma onda em cima do morcego que o bicho fica todo estrambelhado. Porque como ele está usando o som para poder enxergar, ela vai lá e emite um som que simula um obstáculo para ele lá, e meu Deus, aí ele sai voando de longe da cigarrinha porque ele né, fica iludido com o som que ela emite. A natureza é mágica, né? Hoje nós vamos falar de acústica, de uma parte específica da acústica que tem a ver com medir a intensidade do som. Vê se não faz sentido a definição de intensidade sonora. Para calcular a intensidade sonora, basta tu pegar, adivinha, a potência do som e dividir pela área que essa potência foi diluída. Como assim, professor? Ué, se eu tenho uma caixa de som, tu concorda que essa caixa de som, apesar do som sair mais intensamente para onde ela estiver virado, as pessoas que estiverem do lado e atrás da caixa também escutam? Ou seja, não sei se vocês já viram Mythbuster ou esses caras que gostam de causar explosões na TV, eles filmam em câmera lenta, né? E a explosão se espalha como uma bolha a partir do ponto de explosão, né? Certo? O som é assim, sai uma bolha de ar vibrante a partir da fonte sonora, beleza? Então quer dizer, cara, que o cara que está próximo da caixa de som, quando o som for passar pela orelha dele, esse som vai estar diluído numa esfera cujo raio é onde a orelha dele está. Por exemplo, se essa caixa de som tem 100 watts, ou seja, emite 100 joules por segundo, esses 100 joules estão diluídos na superfície dessa esfera, que atingiu a entrada do ouvido dele. Concorda comigo? Por isso que o cara que está mais longe, vai escutar mais ou menos intensamente. Menos porque a esfera na qual ele está tem uma superfície muito maior. O raio é maior, a distância até a orelha do cara é maior. Concorda comigo? Então assim, é bacana saber isso, que intensidade sonora é a potência da fonte dividido pela área. Como vai ser uma área de uma esfera, a gente poderia avançar na fórmula. 4πr². Ou seja, dobrando a distância até a fonte sonora,
cai 4 vezes inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso é uma coisa muito importante. É assim que a gente descobre a distância das estrelas que a gente observa. A gente vê essa estrela, a gente já viu outras estrelas muito parecidas de mais perto e sabe a potência que ela deveria emitir. Mas como nós estamos calculando uma intensidade muito menor, a gente consegue descobrir o raio, a distância em que essa estrela está da gente. É assim que a gente pode medir. Como? Por que 4? Pois então, cara, no final do ano passado, em matemática, a gente viu que se a gente pega uma esfera, uma bola de futebol, por exemplo, corta ela em várias casquinhas e soma todas essas casquinhas, a área dessa superfície esférica acaba dando 4πr ao quadrado. Para deduzir isso dá um pouco de trabalho. Com cálculo diferencial integral é rapidinho de deduzir, mas que nem a história lembra? Que uma vez eu mostrei para vocês que calculando a área desses infinitos triângulos dava πr ao quadrado? Sim. Certo? Tive que usar um pouco de limite para poder deduzir, né? A apostila deduzia de uma forma mais simplificada. Mas vem desse cálculo aqui, que a área de uma superfície esférica é 4πr ao quadrado. No apoio a gente pode tentar deduzir juntos, fica bem bonita a dedução. Alguém lembra o volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Olha o volume de uma esfera. 4/3 de πr ao cubo. Geralmente no vestibular eles fornecem essas fórmulas, tá? Certo? Bom, galerinha, tu vê, eu peguei a fórmula original e modifiquei por conta própria ela, pra gente já raciocinar um pouco mais à frente. Pra tu perceber que triplicando a distância, a intensidade cai 9 vezes, certo? Mas não é obrigatório, não é toda apostila que vai ter essa segunda fórmula para já ajudar o aluno a raciocinar. É esperado que o aluno, a partir dessa ideia e dessa outra conhecimento aqui da área de uma superfície esférica, ele conecte as coisas e pense, certo? Nós estamos agilizando o processo aqui. Só tem um detalhe. Aliás, não custa, né, cara? Eu já vi também o cara pegar essa fórmula, e já que potência é energia sobre tempo, ele substitui a fórmula de potência e diz que intensidade sonora é energia, área vezes tempo. Por que será que ele faz isso? Porque vai cair no vestibular essa conta, professor? Muito pouco provável. Só para, se o cara vier te cutucar a respeito do tempo, né, a respeito da energia liberada pela fonte, tu também conseguir sair da enrascada. Mas não quer dizer que essa fórmula seja mais importante. Poxa, duas fórmulas, essas são importantes. Conhecer a definição de potência, energia sobre tempo, joule por segundo, watt, e conhecer a ideia de intensidade, que é pegar a potência e distribuir pela área na qual a potência foi diluída, foi distribuída. Qual é a unidade de potência, de intensidade, perdão, meus queridos? Unidade de intensidade sonora. Watt por... Muito obrigado, análise dimensional, tu vê, não tem mistério, é de fé, é lembrar das unidades básicas ali. Watt por metro quadrado, é isso aí. Só tem um probleminha técnico agora. Se tu vai medir a menor e a maior intensidade audível pelo ser humano, olha o que acontece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 watt por metro quadrado. Essa é a menor intensidade audível pelo ser humano. Essa é a expressão que tem que ser, cara, porque é bizarro. Vou te provar já em seguida. Se tu quiser fazer o cara perder a capacidade auditiva rapidinho, bota ele numa situação de 1 watt por metro quadrado. Quer ver sangue? Bota 100 watt por metro quadrado, pronto, aí o cara lá desmaia já de uma vez. Certo? Mas esses são os limites entre a menor e a maior intensidade audível pelo ser humano. Beleza? Isso aqui seria um avião a jato com a orelha, como é que é? Vai avião, decola, sem protetor auricular, né? Certo? Seria mais ou menos por aí. E isso aqui, cara, é uma agulha caindo do outro lado da sala. E tu tá lá do outro lado da sala, tu caiu uma agulha lá. Eu vou tentar largar de uma altura para ver se ele não escuta. Mas tu vê, mesmo que seja uma altura ridícula, tu imagina a energia gasta nessa queda. Energia na MGH? A altura eu soltei de menos de 1 centímetro. Dá 0,00, então poucos joules de energia. Esses joules não serviram só para gerar som, né? Também bateu e defletiu isso aqui microscopicamente. Mesmo a pouca energia que foi convertida em som, driblou, em alguns casos, driblou os obstáculos e fez teu tímpano vibrar. E tu cai. É assustador. Tem
vergonha de falar, mas esses dias estava eu e minha namorada no sol, tá? Ela fazendo um carinho gostoso, e ela, meu Deus, um cravo. Eu, ai meu Deus, um cravo. Só faltou falar o bicho. Aquele cravo que tu fica com ciúme de deixar o outro tirar, entendeu? Não, esse é meu, não, é meu. Dá briga pra ver quem é que vai tirar o cravo. E aí aquela operação toda, e tu sabe que cravo é aracnídeo, né? Sim. É um aracnídeo, pô, vou mostrar pro meu filho no microscópio. É claro, né, cara? Tirei meu super cravo, guardei com carinho. E fui levar pro microscópio para ver se eu mostrava as perninhas do ácaro pro Caio. O Caio ia se divertir vendo o bicho que saiu de mim. Certo? E aí, mas no processo, na hora que eu fui lançar o cravo na lâmina de vidro, né, pra gente poder fazer a visualização, eu soltei o cravo e eu escutei ele bater na lâmina de vidro, cara. Eu fiquei apavorado, imagina o tamanho do cravo. O tamanho do cravo e o poder do ouvido humano. Ele bateu, meu Deus. Ninguém mais escutou, eu, porra, que bom que ninguém mais escutou isso. E continuei lá me divertindo, que bicho nojento. Agora, isso tudo, né, eu me expor a esse ponto só para te perceber a capacidade, né, a fineza do ouvido humano, inacreditável. Ou seja, vai ser uma encrenca se a gente for medir intensidade. Porque o número vai ser um número entre esse e esse, um número nojento. Um número com 10 na menos 6, com 10 na menos 8. Para se livrar dessa encrenca, os matemáticos resolveram usar o logaritmo, que é o famoso achatador de escala, lembra? Lembra pH? O pOH, potencial hidrogeniônico, ou né, de hidroxilas. Aquele potencial ele vai lá de 10 na 7 a 10 na menos 7, né? De 10 milhões a 0,0... Aí o cara usa o logaritmo para ir de 0 a 14, não é isso? A gente achata a escala. Nós vamos fazer isso. Então, olha só, intensidade sonora eu te mostrei. Agora vamos aprender o que é nível de intensidade sonora. É só tu pegar o logaritmo de I sobre I mínimo. Aliás, não gosto de escrever mínimo, vamos chamar de I0, pronto. Só que essa unidade aí, que seria o Bell, a galera não gostou, a galera achou ainda que o Bell era uma unidade muito grande para medir. Aí o pessoal botou o 10 na frente para chamar de decibel. Então a fórmula do nível de intensidade sonora é assim, ó. Olhando para isso, o leigo pode achar que vai dar encrenca na hora de fazer os cálculos, mas não vai. A pergunta é simples, né, e a resposta geralmente também é simples. Por exemplo, o cara perguntaria lá: Asdrubal comprou um aparelho que emite intensidade sonora de 0,001 watt por metro quadrado. Calcule o nível de intensidade sonora do aparelho que Asdrubal comprou. E aí pronto, tu vai lá e substitui na fórmula. 10 vezes log, o I eu já vou colocar em potência de 10, 10 na menos 3. O I0, tu não vai receber assim, tu vai receber na prova 10 na menos 12. Certo? Até porque aquilo ali eu só coloquei para te mostrar realmente que é um número muito pequeno. Certo? 10 na menos 12 é um valor fornecido e tabelado internacionalmente. E aí pronto, aí tu usa a tua matemática super ultra básica para achar o nível de intensidade sonora. Passa para cima da 10 na 12, 10 na 12 com 10 na menos 3, 10 na 9. E como é logaritmo decimal, já que a base não está ali, e a base desse cara é o próprio 10, a resposta então desse logaritmo vocês lembram dessa propriedade do logaritmo aí? É o próprio 9, porque pensa bem, qual é o número que eu vou elevar o 10 que está aqui escondido para dar 10 na 9? É o próprio 9, né? Certo? Beleza? É uma das propriedades do logaritmo, propriedade muito usada e muito importante. Ou seja, log de A elevado a K na base A é o próprio K. É isso aí. Então 10 vezes 9? 90 decibel. 90 decibel. Já dá para destruir o aparelho auditivo. Parecia pouca potência, né? Parecia a intensidadezinha mequetrefe aí. Mas o cara vai calcular da 90 decibel. A partir de 80 e poucos, 85 eu acho, o aparelho já tem que vir com selo. Pode danificar o aparelho auditivo humano. Ou seja, o cara meter no talo e ficar, como é que é? Aí ele vai destruindo o aparelho auditivo e depois está um jovem surdo. Beleza? Quase atropelei um cara na rua. Quase atropelei um cara na rua. Fonezão. Sinal verde para mim, tem semáforo para os pedestres também. Eu vinha de trator bem feliz, não dá para andar rápido naquele carro, sabe disso? Na paz, tranquilo. E aí, uma menina que estava ligada sem fone de ouvido percebeu que dava de passar. É um erro, né, fazer isso às vezes, né, tu te arriscar um pouquinho, mesmo que você já faça faixa de pedestre.
tem um fluxo intenso de carros, o sinal está verde para os carros, né? Tu te jogar nos carros, frente do carro não é saudável. E a menina ágil, então, que viu, lá veio o trator, ela falou, beleza, passou. O guri, com fone, bem viajandão, um cara de sono, assim, como todo mundo, nessas horas da madrugada. Aí ele viu a menina passar, entendeu? Como ele não está escutando o meu trator chegando, aí ele vai lá e atravessa. Aí na hora que ele bota o pé, eu já me apavoro, né, cara? Assim, vai dar merda isso aí. Por Deus, ele olhou pra mim e viu, ai meu Deus, aí ele recuou e eu, né, não precisei queimar pneu ou, né, sei lá, destruir um poste, né, pra poder tomar o cara na faixa de pedestre, mesmo que o sinal esteja, né? Não, vai dar merda, com certeza o cara vai se incomodar pro resto da vida. Então tu vê, né, e como tem acontecido acidente desse tipo da galera? Tem acontecido muito acidente, do cara tá lá assim, ó, cai no bueiro. Tem gente morrendo direto por causa disso. Eu não estou te contando isso porque às vezes parece bobagem, tá super feliz na tua cidade, numa olhadinha no teu Facebook, ele cai num buraco ou bobeia, se atravessa fazendo um carro que não tem como parar e dá merda, então tu fica ligado. 90 decibel, cento e mais de 120 decibel, recorde mundial de grito. Uma mulher, recordista mundial de grito. Ela grita mais que 8 homens ao mesmo tempo. Estou tomando um esporro, uma mulher dessa. Não, amor, tudo bem, passou. Né? Diz que e assim, ó, uma outra coisa que eu fiquei vendo, que eu só vi há pouco tempo, foi a corda vocal humana vibrando. Né? Eles botam lá, faz uma endoscopia lá, botam para filmar e vai lá, berra, e aí filma a corda vocal, cara, é uma coisa muito assustadora. É um músculo grotesco, retesando uns nervos feios, assim, e a coisa vibra grotescamente. E no caso dela mesmo, cara, parece uma corda de navio a corda vocal dela. É absurdo, cara. Tu vê, então ela tem a fisiologia diferenciada que permite ela ser a campeã mundial de grito, o que prova que o ser humano não tem salvação. Quero fazer o campeonato mundial de grito, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo na sociedade. E outra, um animal assistir isso, ver e achar que acabou, né, cara? É isso aí. Então, intensidade e nível de intensidade sonora, não amarela para o logaritmo, porque é base 10, como aqui vai dar base 10 também, o expoente é a própria resposta. É a parte que a galera trava, não precisa ter medo disso. Outra coisa que ele fala que é interessante, ele falou de intervalo sonoro. Isso é uma coisa rara de aparecer. Intervalo. Outras apostilas que eu trabalho acústico, o cara nem fala sobre intervalo. Então, se cair intervalo, tu vai estar com um diferencial em relação à galera aí que faz o curso mais clássico da cidade. Então, olha só. Intervalo é cobrado mais realmente para o norte do país. Só que a UFSC gosta de acústica. Então, de repente, vai que esse ano pinta um detalhezinho sobre intervalo. Claro que quem entende de música um pouquinho aí não vai ter dificuldade nessa história. Mas aquela história de falar lá é lá. Lembra? É o lá. Só que não tem um lá só. Só seria fácil tocar, né? Certo? Seria só 7 teclinhas do instrumento, né? E tudo lá. Beleza. Né? Tem várias teclas do piano, por exemplo, porque além do primeiro lá, depois de tu passar por dó, ré, mi, fá, sol, lá, tem outro lá de novo. Concorda comigo? E depois tu faz de novo todo as letrinhas, dó, ré, mi, fá, sol, lá, de novo. Só que o primeiro lá, o lá do meio, o último lá, são lás diferentes. Beleza? Por que a gente chama de lá todos eles? Ou ré todos eles? Ou mi todos eles? Porque todos eles causam na gente uma sensação parecida. Seja o lá menor ou o lá da frente, a gente tem a mesma sensação quando o lá bate na nossa... Isso é interessante que é em outras culturas também. O lá afeta as pessoas quase de maneira idêntica de uma cultura para outra. Tanto que uma música triste, ela é universal. Se tu faz uma música triste, ela vai ser triste em qualquer lugar do mundo que a pessoa escuta ela. Porra, música triste passa a sensação de tristeza. E aí eu fiquei sabendo que as pesquisas mostram que quando o tom é maior, a frequência é um pouco maior, parece com a da voz humana falando com alegria, com felicidade. Quando o tom é menor, que tem a ver mais com tristeza, tem uma frequência um pouco mais baixa, tem a ver com a voz de alguém triste falando, melancólico. Porra, a vida tá uma merda, aconteceu isso, aconteceu aquilo, a frequência tá uma baixada. Então tu vê, cara, a música, ela é do jeito que é, porque o nosso organismo reage ao som como na voz humana. Então o ser humano criou um instrumento que simula frequências da voz humana em momentos mais alegres ou momentos mais tristes. Que legal, né?
E aí o cara me construiu uma música na Bulgária, perto da Segunda Guerra Mundial, na Grande Depressão, chamada Gloomy Sunday, visse? Foda, né, cara? E aí logo que ele lançou a música, houveram, em algum período, 18 suicídios. E os 18 suicídios estavam uma pessoa com a partitura da Gloomy Sunday na mão. Aí a galera tinha achado que o cara inventou uma música mortal, né? Que pudesse matar as pessoas, né? E é óbvio que o ser humano é um bicho doente. Na hora que caiu na mídia, a galera quer escutar a Gloomy Sunday, pô. O mundo inteiro bombou a música. Uma música horrível, né? Ruim, né? E mais triste demais, com muitos menores e tal. E exatamente, o medo da galera era esse, né? Porém, como caiu na graça do povo, viram que nas outras culturas não causou um fenômeno tão grande de suicídios, né? E aí duas informações interessantes. Primeiro, o suicídio é contagioso. Isso está provado. Temos vários dados que mostram, vai lá um cara famoso se suicida, um monte de cabeça de barbear. Se suicida também, muito legal, o ser humano é muito massa. Então o suicídio é contagioso, o comportamento das pessoas é contagioso. Um cara faz uma cagada, outro olha, eu vou fazer também. É assim. Claro que tem que ter a tendência de fazer a cagada. E no caso da Bulgária era a Grande Depressão, perto da Segunda Guerra Mundial, então a vida era uma merda. E aí, se tu tivesse algum motivo para se matar, era o suficiente. E o Gloomy Sunday parecia um bom motivo. 18 suicídios relacionados à música, né, cara? Que interessante isso, né? Não pude deixar de citar, já que estamos falando de música. Acústica. O que é então a diferença entre um Lá e o próximo Lá? A diferença entre um Ré e o próximo Ré? É quando a frequência de um deles dividido pela frequência do outro dá 2. Ou seja, se eu digo que o primeiro Lá é 440 Hz, qual é o próximo? 880. E quem era o anterior? 220 Hz. Lá pode ter 220 Hz, pode ter 440 Hz, pode ter 880 Hz e pode ter quantos tu quiser. É só tu multiplicar por um inteiro. Só que vai chegar uma hora que tu nem mais vai escutar, né? Vai ser um Lá pro morcego, vai não pra ti. Certo? Porque tu não tem mais a capacidade, a frequência passou dos 20 mil Hz, já não faz sentido dar nome para essa nota musical. Certo? Legal? Então, bem simples a ideia. Ó. Então, o que é um intervalo de uma oitava? É isso. Intervalo de uma oitava é quando eu dobrei ou dividi por 2 a frequência. Certo? Ele faz esse comentáriozinho, além de falar de intensidade sonora e nível de intensidade sonora. Ele chamou de beta o nível de intensidade sonora. A UFSC chama de N, por isso eu coloquei N, ele chamou de beta, ficou mais bonitinho. Ele coloca ali aquela ideia que eu te falei com a escala do piano. Para quem gosta de música, tem até a clave de sol ali na partiturazinha, onde é que a gente anota cada notinha. Eu lembro que eu fiz uma aulinha nessa parte de música. Se o cara for fazer na UDESC a música, o cara tem que manjar já disso, o cara tem que fazer aula particular, ou procurar um professor e manjar disso, tem prova já usando partitura, então tu já tem que saber ler nota e tudo, tu vê, né? Para ir para a faculdade de música, já tem que saber tocar, basicamente. Vai lá evoluir, né, a tua música popular, digamos assim. E aí, galerinha, olha só, dá para tu arriscar aí desse nosso bate-papo, a página 4, ó, parece uma página bem variada ali. A página 4 parece interessante. Tem algumas de gráfico que tem sido famosa. A página 5 tem 2 gráficos bem interessantes para tu interpretar aí os gráficos. E aí, olha só. Parece loucura, mas ele para de falar um pouco de som e passa a falar de oscilações. Eu acredito que no volume 11 vai ter algo chamado MHS. Movimento Harmônico Simples. MHS, acredito que no volume 11 vai falar sobre isso. Mas antes então do MHS, vamos introduzir com oscilações. Vamos bater um papo rápido sobre oscilações, que é a última aulinha aí do volume 10 da Física D. É a Introdução de Movimento Harmônico Simples, MHS. A UFSC sempre gosta de uma questãozinha de MHS.